trouxe aqui para a gente participar dessa. Muito bem. Uma boa noite a todos. Obrigado, pastor. Boa noite. Quero saudar os amados irmãos nesta noite e agradecer a oportunidade. Primeiramente, agradecer a Deus, o privilégio de conhecer vocês. E queria, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, vocês abrissem a Bíblia para o Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler o verso 7 a 10 do Apocalipse. E nós vamos meditar no assunto que nós falamos na segunda-feira, ali na Igreja Batista Tabernáculo, sobre Gog e Magog. E vamos aprender um pouco, do que a palavra de Deus tem para nós nesses últimos tempos. Eu vou ler para vocês o Apocalipse, capítulo 20, versos 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Eu queria fazer uma pequena oração, amados. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós queremos exaltar, santificar, glorificar, bendizer o teu santo nome. Pedimos agora a tua bênção, a meditação da tua palavra esta noite. Envia-nos a tua luz e a tua verdade, falar no nosso coração através da tua palavra. Que teu Espírito Santo nos dê um coração manso e humilde para recebermos com mansidão a tua palavra. E nos usa, Senhor, com simplicidade, poder, espiritualidade, autoridade, a unção do teu Espírito. E que o teu santo nome seja glorificado. Nós queremos agradecer pela tua bondade, pela tua graça iluminadora, e pedir a tua bênção aos teus escolhidos na localidade de Cornélio Procópio e a todos quanto esta live alcançar. Pedimos tudo isso para a tua honra e glória somente, e agradecemos com ações de graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diletos irmãos, o estudo que nós estamos proporcionando aos irmãos nesta noite, Gog e Magog, esta conclusão. Gog e Magog é uma referência à Rússia. A expressão Gog, ela está mais relacionada com o líder da Rússia e Magog, o povo que segue esse líder. E Magog está mais relacionado com os povos muçulmanos. Então, para nós entendermos um pouco melhor a profecia da palavra de Deus, nós temos que entender Israel, temos que entender a União Europeia, temos que entender a Rússia, os muçulmanos e a China, no mínimo, esses 5 pontos. E o nosso método de interpretação da palavra de Deus é o método literal. A simbologia que temos no Apocalipse, o Apocalipse ele é um livro cheio de símbolos, mas esses símbolos representam alguma coisa literal. Então, a regra de ouro para interpretar as Escrituras é interpretar a Escritura com a Escritura. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra de ouro de interpretação, de a gente entender bem as Santas Escrituras. Então,
Eu creio piamente na palavra de Deus e quando leio a palavra de Deus, vejo tudo que está acontecendo ao nosso redor, tudo está na palavra do nosso Deus. E para nós entendermos Gog e Magog, nós precisamos entender primeiro a trindade do mal. Vamos falar sobre a trindade do mal. Vamos falar sobre Israel, que é extremamente importante entender Israel, e qual a nossa posição com relação a Israel. E passaremos a meditar um pouco sobre Gog e Magog, e qual a posição da igreja, o que a igreja deve fazer com relação a todo esse conhecimento que Deus revela para nós através da sua palavra. Então, primeiramente, a trindade do mal, o método que nós usamos, amado, para interpretarmos a trindade do mal, é o método que a palavra de Deus diz o seguinte, que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão é resolvida. Então, as testemunhas que nós apelamos os versículos bíblicos. Quando nós vamos interpretar a trindade do mal, vocês estão vendo aí o dragão, a besta e o falso profeta. Baseado em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. E vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos semelhantes a rãs. Então, quando nós interpretamos corretamente quem são esses personagens da trindade do mal, nós começamos a compreender o que é que Gog significa em tudo isso. Né? Vemos que a trindade do mal é Satanás tentando imitar a Deus. O diabo ele é um imitador de Deus, só que de uma maneira para o mal. Né? Primeiramente, amado, observe o dragão. Para o dragão, para entender que o dragão é Satanás e o diabo, nós temos 3 testemunhas na Bíblia, ou seja, 3 versículos que mostram claramente que Satanás é o dragão, que o diabo é o dragão. E observe que esses 3 personagens estão sempre juntos, trabalham juntos, né? E eles estão no mundo hoje. Veja, por exemplo, Apocalipse 12, versículo 9. Quem é o dragão? Esse versículo já seria o suficiente, mas a Bíblia mostra mais de um versículo. Diz assim, e foi precipitado, Apocalipse 12, verso 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos lançados com ele. Então, a Bíblia diz claramente que o dragão é Satanás, o diabo. Mais um versículo, o texto que nós lemos, Apocalipse 20, versículo 10. Apocalipse 20, 10. Observe que estão os 3 personagens aqui. Só que, em vez de falar o dragão, fala o diabo. Já vai dando o nome do dragão, que é o diabo. Diz assim, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Esse é o destino da trindade do mal que atua no mundo hoje. Mais um texto, amado, Apocalipse 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, aqui estão 2 personagens, a besta e o falso profeta. Aonde está o dragão? O dragão está aqui no capítulo 20, verso 1 e 2. E vi descer do céu um anjo
que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, veja aqui a trindade do mal. O primeiro personagem, o dragão, é Satanás. É muito importante nós termos uma referência bíblica que mostre claramente quem são esses personagens. Lembrando, amado, que quando falamos de Gog e Magog, que é a Rússia e os muçulmanos, nós não podemos esquecer o plural, as nações, Gog e Magog. Significa que as nações serão iguais à Rússia e aos Magog, ou seja, as nações se tornarão socialistas, comunistas e islâmicas. E quando nós olhamos ao nosso redor, é isso que está acontecendo. Esse é um detalhe que é muito importante observar sobre Gog e Magog. Vamos ao segundo personagem, a besta. Quem é a besta? Eu coloquei aí, amado, que a besta, ela é o Império Romano. Ela é a União Europeia atual. E a Bíblia fala que uma confederação de nações se levantaria para lutar contra a besta, e a besta vai vencê-la. Então, essa confederação já está existindo, que é a Rússia, ela está batalhando numa guerra aí com a Ucrânia. E quem foi que entrou nessa guerra? A União Europeia, que é a OTAN. E o que é a União Europeia? É a besta, é o Império Romano, né? Que a Bíblia fala em 2 textos, o capítulo 7 de Daniel, versículo 7, e o capítulo 13 do Apocalipse, versículo de 1 a o versículo 10. Está aí as 2 testemunhas que temos para provar que a besta é mencionada em Apocalipse 16:13 é o Império Romano. E também é uma referência ao anticristo, que vai dominar esse Império Romano nos últimos tempos para cumprir as santas escrituras de que virá o anticristo e tomará posse, dominará o Império Romano, dominará a União Europeia e cumprirá as escrituras que tem a respeito dele. Vamos ver o texto rapidamente, o capítulo 7 de Daniel, versículo 7. A primeira referência que prova que é o Império Romano. Capítulo 7 de Daniel, verso 7. E depois disto, eu continuava olhando as visões da noite. E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes e de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas ou 10 chifres. Eu agradeço o Daniel ter colocado a imagem aqui, que o Nabucodonosor sonhou, essa imagem, e a relação dessas imagens com os animais. Aqui, amado, a Bíblia fala, no profeta Daniel, a Bíblia repete, e tudo que a Bíblia repete é importante. 4 impérios. Primeiramente, a estátua do sonho de Nabucodonosor. Daniel interpretou que a cabeça de ouro era a Babilônia, Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor. O braço com o peito de prata era o Império Medo-Persa. O quadril, o Império Grego. E as pernas de ferro, e vai lá embaixo, os pés e os 10 dedos da estátua é o Império Romano. E nós estamos exatamente indo na direção desses 10 dedos da estátua, que são as chamadas últimas 10 monarquias. Esses 10 dedos da estátua é o mesmo 10 chifres da besta e é o mesmo 10 reis
do Apocalipse 17, 12. Se você ler Apocalipse 17, 12, fala de 10 reis. São os mesmos 10 dedos da estátua, os mesmos 10 chifres da besta. Esses 10 reis, amado, é a União Europeia. A última 10 monarquias que vai dominar o mundo inteiro. É a União Europeia. Quem vai dominar o mundo não é a China, não é a Rússia, não é a ONU, não é os Estados Unidos. Quem vai dominar o mundo inteiro é a União Europeia. A Bíblia fala isso. Esses impérios, amado, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Romano, eles estão relacionados com Israel, com a nação de Israel. Quando Nabucodonosor passou a dominar o mundo naquela época, Israel foi levado para o cativeiro babilônico. O desejo de Deus era que Israel dominasse o mundo, uma teocracia no mundo. Mas Israel desobedeceu a Deus, falhou e foi para o cativeiro babilônico. E ali terminou, tipo assim, começou o tempo dos gentios, que vai terminar na grande tribulação. Jesus falou, o tempo dos gentios, quando acabar o tempo dos gentios, né? Nós estamos nessa época, do tempo dos gentios, em que o mundo é dominado pelos gentios, pelos impérios. Então, nós estamos no Império Romano. Quando Jesus nasceu, ele nasceu no Império Romano. E quando ele voltar, ele vai encontrar esse Império Romano dominando, e ele vai destruir esse Império Romano, né? Rapidamente, amado, eu não quero enfadar muitos irmãos, para ficar mais claro. A Bíblia fala, Daniel, dessa estátua, que revela claramente, né, a cabeça de ouro, Babilônia, o Império Medo-Persa, grego e romano. Quando você vai para o capítulo 7 do profeta Daniel, você tem 4 animais. Esses animais é o leão, o urso, o leopardo e uma besta que Daniel não conseguia descrever. Diz que era uma besta muito horrível. E ela João viu essa besta. É uma mistura de leão, uma mistura de leopardo, uma mistura de urso. Foi assim que o João viu lá no Apocalipse 13, essa besta, que é o Império Romano. Então, o leão é a Babilônia, o urso é o Império Medo-Persa, o leopardo é o Império Grego, e esse quarto animal é o Império Romano, né? Quando você vai para o capítulo 8 do profeta Daniel, você encontra 2 animais. É o carneiro e o bode peludo. E a Bíblia mostra, amado, claramente, é através desse versículo, do capítulo 8 do profeta Daniel, versículo 20 e 21, que você consegue descobrir quem é o leão, o urso e o leopardo, né? E você sabe quem é, na estátua, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Veja o que está escrito, amado, no capítulo do Daniel, capítulo 8, verso 20 e 21. Partindo daquela princípio, daquilo que é claro para o obscuro. Você pega uma coisa bem clara e tenta descobrir a parte escura da Bíblia, né? Então, aqui está um versículo. Diz assim o capítulo 8, verso 20 e 21. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande, ou o chifre grande que tinha entre os olhos, é o rei primeiro. Então, o carneiro é o Império Medo-Persa. E o bode peludo é o Império Grego. E o primeiro chifre grande do bode peludo é o primeiro rei, que é Alexandre Magno. Esse Alexandre Magno, amados, é o mesmo leopardo lá do capítulo 7 do profeta Daniel. Veja que Deus, ele olha a política no mundo como dirigida por animais, né? Por bestas.
O homem faz uma política de si mesmo como uma imagem, como Nabucodonosor, né? Viu aquela imagem, ele fez uma imagem enorme. Os políticos fazem uma imagem deles mesmos para colocar nas praças, etc. Mas aos olhos de Deus, a política é dirigida como se fosse por animais, por bestas, né? Por essa razão que Deus compara o Alexandre Magno a um leopardo. O leopardo, amado, é o animal mais rápido da floresta. Ele é destacado pela sua rapidez. Então, vemos aí um leopardo de 4 cabeças, 4 asas, e que voava, né? Ele andava voando. Simboliza a rapidez com que Alexandre Magno conquistou o mundo no espaço de 12 anos. E ele morreu com a idade de 34 anos. Conquistou o mundo inteiro no curto espaço de 12 anos. Ao morrer, o seu reino foi dividido com seus 4 generais. Esses 4 generais são simbolizados pelas 4 cabeças do leopardo, e também, no lugar do chifre que quebrou do bode, nasceram 4 chifres, que diz aqui no verso 22. O tecido quebrado, capítulo 8 de Daniel, verso 22. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Amados, esse texto é muito importante para entendermos o tempo final. Desses 4 reinos, desses 4 generais que veio depois do Alexandre Magno, que dominaram o Império Grego, 2 deles se destacam. É o reino do norte, chamado da Síria, chamado Reino dos Seleucídares, e o reino do sul, que era o reino do Egito, chamado os Ptolomeus. Foi nessa época que nasceu um rei na Síria, chamado Antíoco Epifânio IV. Esse rei da Síria invadiu Jerusalém, ele entrou dentro do templo de Jerusalém, ele profanou o templo de Jerusalém, ele sacrificou uma porca no templo sagrado de Jerusalém, ele amarrou o sacerdote, o sumo sacerdote Matatias numa cadeira, e ele queria que Matatias comesse, pegou um pedaço da carne do porco e queria que Matatias comesse aquela carne. Matatias trincava os dentes e a boca e ele não comia. E depois que Matatias se libertou, né? Aí esse rei, chamado Antíoco Epifânio IV, ele colocou uma estátua de Júpiter dentro do templo sagrado de Jerusalém. E ele profanou o templo. Ele é chamado na Bíblia pelo profeta Daniel de abominação desoladora. O que significa isso? Abominação é imundícia, desoladora, destruidora, ou seja, a imundícia destruidora. Veja o que Jesus falou, amado. Jesus falou em Mateus 24, versículo 15, que isso vai se repetir de novo. E quando vier o anticristo, ele vai entrar no templo de Jerusalém, profanar o templo, vai colocar um trono lá dentro e se assentar nesse trono e dizer que ele é Deus, que ele quer ser adorado como Deus. Isso vai se repetir. É bom nós lermos o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse aqui: quando, pois, virde que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus falou sobre isso. E veja, amado, aonde está escrito no profeta Daniel a abominação da desolação? É no capítulo 11 de Daniel. Em Daniel, capítulo 11, é muito importante saber onde está o texto. Você vai encontrar no capítulo 11, verso 31, que diz assim:
e sairão a ele os braços, e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Né? É isso que Jesus está falando. Isso aconteceu, amado, no período que nós conhecemos, interbíblico, entre Malaquias e Mateus. É nessa época que acontece a chamada Guerra dos Macabeus. O Matatias, ele reuniu os filhos deles, que era o Judas Macabeu, o Simão Macabeu, o Jonatas Macabeu, os irmãos Macabeu. E eles desencadearam uma guerra contra os sírios para retomar o santuário de volta. E eles conseguiram. É chamado a Guerra dos Macabeus. Você vai encontrar tudo isso que eu estou falando, essa história do Antíoco Epifânio, no livro apócrifo dos Macabeus. Você vai encontrar isso numa Bíblia católica. Os católicos acrescentaram, em 1446, 7 livros a mais à Bíblia. Esses livros não são inspirados por Deus. Mas o livro de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, ele é um livro histórico, como um livro de história que você lê comum. Ele não é inspirado por Deus. Tanto é que Jesus falou, como disse o profeta Daniel. Quer dizer, está em Daniel, não está em Macabeus, está em Daniel. Ele está dizendo que o livro de Daniel é inspirado. Né? Essa história você vai encontrar em 1 Macabeus. Você vai ali encontrar o Antíoco Epifânio, vai encontrar o Alexandre Magno, vai encontrar a guerra dos Macabeus, tudo ali nesse livro histórico chamado o Livro dos Macabeus. Então, é muito importante nós entendermos o que significa o Império Romano e de onde ele vem. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu? Sim, pois não. Como é seu nome, irmã? Catiele. Pois não, Catiele. Pode perguntar. Eu estou meio que aqui voando, meio que assustada com essa aula. E eu tenho em casa uma Bíblia católica. Então, no caso, eu devo ter lido esses livros aí quando eu talvez ainda era adolescente, né? E desde então que eu aprendi que esses livros eles não eram inspirados, eu nunca mais olhei para eles, mas eu tenho essa Bíblia que é de quando eu fiz o Crisma. E eu estou curiosa. Então, nós que estamos assistindo a sua aula, nós devemos ler Macabeus 1 para que a gente possa destrinchar melhor essa aula que o senhor está dando para a gente? Sim, eu recomendo. Lembrando, amados, que o livro de Macabeus, como eu falei agora há pouco, ele não é um livro inspirado, mas ele é um livro histórico. Ele é um livro histórico. Como um livro de história. Nenhum livro de história é inspirado, né? Mas ele tem fatos, relatos, né? E o livro dos Macabeus, você pode ler ele como um relato histórico daquela época. Ali você tem a Guerra dos Macabeus, né? O que aconteceu com o templo, né? Aí você tem, e ali se cumpre a profecia do Daniel, que o Daniel falou antes, o que ia acontecer no futuro, né? Ele falou do Alexandre Magno, tanto é que quando Alexandre Magno entrou em Israel, quando ele conquistou todo mundo, e ele foi em Israel, o sumo sacerdote levou para ele o livro de Daniel e mostrou para o Alexandre Magno que ele estava na profecia de Daniel e que ele estava cumprindo aquela profecia. O Alexandre Magno ficou tão impressionado com aquilo que ele ordenou aos seus soldados que não tocasse em Israel, que não tocasse no povo judeu. Ele deu total liberdade para o povo judeu. E depois esse rei que veio depois de Alexandre Magno foi o Antíoco. Ele queria forçar os judeus a
abandonarem a Deus, abandonarem a lei, abandonarem as festas judaicas e adotarem o helenismo, né? Então, a profanação foi devagar, até que ele entrou mesmo dentro do templo, como mesmo enviado pelo diabo mesmo para profanar o santuário de Deus. E aí desencadeou a Guerra dos Macabeus. E eles conseguiram retomar o templo. E depois você vê ali, que é nesse período que aparecem os fariseus, aparecem os saduceus, né? aquelas seitas que apareceram na época de Jesus. Aparece a família herodiana, que matou a família dos descendentes dos macabeus, né? Porque os macabeus, amado, eles eram levitas. Eles eram levitas. E, de repente, eles se tornaram reis de Israel, né? A família asmoniana. Reinaram, começaram a reinar em Israel. Aí apareceu o Herodes, o Grande, que matou essa família de levitas, né? Matou. E aí, depois ele se tornou o rei Herodes, o rei da Judéia. E, com o passar dos anos, a família dele também se acabou, né? Então, isso é fato histórico. Para você entender melhor, não conta toda a história. A melhor história que você vai ouvir é de Flávio José, a História dos Hebreus. Você vai encontrar esse livro na CPAD, é só procurar o livro, História dos Hebreus, de Flávio José. Ele conta essa história dos judeus de uma forma oral, desde a época de Adão até a época em que ele viveu. E ele conta a história de Jesus, conta a história dos apóstolos, conta a história da família herodiana e conta a história do Império Romano dessa época. Como é que é o nome do escritor? Flávio Joséfo, História dos Hebreus. É um livro grosso, é enorme esse livro. Então, ele vai contar o contexto, o pano de fundo da época desses 400 anos entre Malaquias e Mateus, e vai contar o pano de fundo histórico da época do apóstolo Paulo, da época de Cristo. Ele menciona Jesus nesse livro, né? Ele menciona Jesus, tá? Então, eu espero ter ajudado. Vamos rapidamente, amado, para a referência bíblica, né? Eu mostrei que, primeiro, o diabo, o dragão é o diabo. E mostrei agora que a besta, ela é o Império Romano. E a primeira referência está nesses personagens, do capítulo 2 de Daniel, da estátua, que é a perna de ferro. Observe esse detalhe, as pernas são de ferro. Esse detalhe é muito precioso. Os pés são, em parte, de barro e, em parte, de ferro. O barro, amado, o ferro na Bíblia simboliza o Império Romano, simboliza a Roma. E o barro, ele simboliza Israel. O que significa que, no final dos tempos, a influência de Israel no mundo é grande, será grande, que levantará uma resistência contra o ferro, que é Roma. E quando nós falamos de ferro, nós estamos falando do comunismo. E quando nós falamos do barro, nós estamos falando de liberdade, de luta pela liberdade. O pessoal fala de democracia, mas a palavra-chave aí é liberdade. Liberdade de se expressar, de ir, vir, liberdade. A liberdade que nós temos hoje está sendo ameaçada, né? Então, para concluir essa parte da besta, vamos ler o Apocalipse 13. E veja, amado, do versículo 1 e 2, João, ele viu a mesma besta que Daniel viu, mas ele fez uma descrição dela. Apocalipse 13, 1 e 2. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres.
E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão, que nós sabemos que é o diabo, Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio ou autoridade. Então, a besta, ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, corpo de leopardo, pés de urso, boca de leão, que são Babilônia, Grécia e Medo-Persa. Ou seja, o Império Romano, ele absorveu a sabedoria dos gregos, do Império Grego, a soberba do Império Babilônico e a brutalidade dos Medo-Persas. Então, esse Império Romano, ele deu continuação de vida aos antigos impérios que ele destruiu, ou que foram destruídos por Deus, por outros impérios. Ele fez a Roma, o Império Romano é caracterizado por essas três coisas. Por exemplo, até o pastor Silvio falou sobre os persas. Eu disse para ele que o Império Persa era um império brutal, né? Tanto é que, quando fala do urso, diz assim, levanta-te e devora muita carne. Quer dizer, a brutalidade, era um império sanguinário. Quando os Medo-Persas conquistaram uma nação, eles pegaram aquela nação e cortaram o nariz de todo aquele povo daquela nação. Tal a crueldade deles. Foram eles também, segundo o nosso pastor lembrou aí, muito bem lembrado, que inventaram a crucificação. O método de morrer na cruz não foi inventado pelos romanos. Era um método cruel de matar os assassinos, de torturá-los, chamado crucificação. Foi assim que Jesus morreu por nós, no método de crucificação. Então, um outro detalhe que a gente observa, amado, que aonde está o trono do diabo? Ele não está na China, ele não está na Rússia, ele não está no satanismo, na macumba, ele está no Império Romano. E aí, quando você compreende uma coisa, que nós vamos ver a hierarquia católica romana saindo desse Império Romano, no século IV. Quando você lê o rastro de sangue coloca a data de 313, começo do Império, da hierarquia católica romana, quando Constantino Magno convidou os bispos ou pastores cristãos, crentes, daquela época, para se tornarem a igreja oficial do Império Romano. Então, as igrejas que já estavam desviadas da doutrina do Evangelho aceitaram, os pastores que estavam desviados da doutrina aceitaram o convite do imperador. E assim o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. E aí nasceu aquilo que nós conhecemos hoje como a Igreja Católica Romana, e depois se dividiu em duas, que é a Igreja em Roma, na Itália, e a Igreja Ortodoxa Grega, na Turquia, que simbolizam as duas pernas do Império Romano, a continuação do Império Romano. Ou seja, o catolicismo deu continuidade ao Império Romano. E mais um detalhe, amado, capítulo 2 do Apocalipse, quando a religião, esses crentes apóstatas se uniram ao Império Romano, e é antibíblico, porque Jesus ensinou a separação entre a igreja e o Estado, ensinou que a igreja ela deve ser uma igreja livre num Estado livre. Esse é o princípio. Só os batistas defendem isso. E ele é bíblico, é apostólico,
É de Cristo essa doutrina. Então, a história revela que toda igreja que se une ao Estado, ela persegue as outras. Ela passa a perseguir as outras igrejas. E veja o que aconteceu com a união do cristianismo apóstata com o Império Romano. Veja o Apocalipse 2, verso 12 e 13. Essa igreja passou a ser o trono de Satanás também, porque o trono de Satanás está no Império Romano, que é a União Europeia hoje. E a igreja que se une, promove o Império Romano hoje, a União Europeia, é a Igreja Católica Romana. E veja o que diz aqui no capítulo 2, verso 12 e 13. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, Antipas é um tipo de crente que, no caso aqui, essa igreja, o pastor dela já era um apóstata, mas ainda tinha nessa igreja crentes verdadeiros. E Antipas era um desses crentes. Ele não saiu da igreja, mas ele permaneceu fiel e foi morto pelos seus próprios irmãos dessa igreja que apostataram e foram para o Império Romano. Veja, amados, que a igreja de Éfeso simboliza a igreja apostólica, porque as 7 igrejas são literalmente 7 igrejas locais que realmente existiram e também simbolizam 7 épocas da igreja. A igreja de Éfeso, a igreja apostólica, que perdeu o primeiro amor. A igreja de Esmirna, a igreja perseguida. E a igreja de Pérgamo, a igreja estatal, a igreja que se uniu com o Estado, com o mundo, né? No caso, o Império Romano. Então, isso é muito importante entender até aqui o papel do Império Romano. E eu não vou ler, amado, segundo as Tessalonicenses, que está escrito aqui, o anticristo, porque também a besta é uma referência ao anticristo. Quando nós estudamos profecia e a interpretação das profecias, tem uma lei chamada a lei da dupla referência. Essa lei significa que uma coisa significa duas, ou seja, a besta aí é a União Europeia e, ao mesmo tempo, é uma referência ao anticristo, o rei que vai dominar essa União Europeia. O inimigo, essa trindade do mal, de 100 em 100 anos, ela tenta trazer o anticristo ao mundo. Por exemplo, Carlos Magno, Napoleão, Hitler. Hitler, ele foi quase o anticristo. O que promovia Hitler era o Vaticano, na época Pio XII. Hitler perdeu a guerra. E quem financiou a fuga dos nazistas para a Argentina, para o Brasil? O Vaticano, o catolicismo romano, porque ele estava por trás do Hitler. E por que Hitler não foi o anticristo? Porque Israel ainda não existia como nação. Para vir o anticristo é necessário Israel existir, o templo ser reconstruído para o anticristo entrar nele, para cumprir a profecia. E aí já está, amado, Israel já existe, e para reconstruir o templo de Israel, com a tecnologia moderna que tem, eles vão levar mais ou menos 2 anos, ou 3 anos no máximo, para reconstruir o templo de Jerusalém. Tanto é que ele já tem tudo preparado, até as vestes dos sacerdotes, o incenso, até a novilha vermelha já está lá para ser sacrificada para a consagração do templo de Jerusalém. Então, a besta é União Europeia. O anticristo, essa besta também é o anticristo que vai dominar essa União Europeia um dia, né? Então, vamos para o terceiro personagem.
E eu quero dizer para todos que esse terceiro personagem, eu levei mais de 30 anos para discernir ele. Não foi fácil. Eu li muitos livros, os livros não eram muito claros, falava que o Papa é o anticristo, mas a Bíblia fala, amado, de dois personagens. Uma besta política, o anticristo, e uma besta religiosa, que é essa que nós vamos ler, que é chamada o falso profeta. Veja Apocalipse 16, veja o texto, né, que nós lemos, 13, e vi da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Quem é esse falso profeta? Eu não tenho dúvida, mano, é o papado. O papado veio com a criação do catolicismo romano. Quando surgiu a igreja do Império Romano, chamada Catolicismo Romano, aí apareceu o bispo de Roma, que depois se tornou o Papa. Né? Lembrando que a palavra Papa é uma palavra latina que significa pai dos pais, pater patrum, pai dos pais. E Jesus falou abertamente que a ninguém na terra devemos chamar nosso pai. Ou seja, pai dos pais é uma referência ao Pai Supremo. Mas veja o que Jesus falou em Mateus 23, versículo 9. O que Jesus falou em Mateus 23 e 9? Versículo 9 e 10. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, querendo dizer, um Pai Supremo, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Né? Então, o Papa, ele quer fazer, ele toma para si o lugar, de uma maneira soberba, dizer que ele é o pai dos pais, que é uma referência sagrada somente a Deus. É por isso, amado, que Daniel 7:8, ao falar do Papa, coloca ele como um pequeno chifre, né? Que não é o chifre de Daniel capítulo 8, que é o antigo Epifânio. São 2 chifres diferentes. Um vem do grego e o outro vem do Império Romano. O Antíoco era aquele pequeno chifre do Império Grego. E o Papa é o chifre do Império Romano. Veja o capítulo 7, verso 8 do profeta Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 8. E eu considerando as pontas ou o chifre, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente ou soberbamente. É por isso que eu estou dizendo, o Papa, ele diz que é vigário do Filho de Deus, ele diz que é divino, né? E coloca nomes para si do antigo imperador romano, né? Augusto, etc., chama ele de sua santidade. Esses são atributos divinos. Isso é uma blasfêmia, um homem tomar para si atributos divinos. Esse olho na Bíblia simboliza conhecimento. Como é que o Papa tem conhecimento de tudo que acontece no mundo? É através do confessionário. Lá no confessionário católico vai o prefeito, a mulher do prefeito, a mulher do governador, o delegado. E o padre não está ali para perdoar pecado, está ali para anotar conhecimento que ele manda para o Vaticano. Ele vai selecionar os conhecimentos, ele manda para o Vaticano. Então, o Papa, ele tem, no mundo inteiro, né, o catolicismo espalhado no mundo inteiro. Agora vamos para o texto mais revelador, que é Apocalipse 13, versículo 11 e 12, que mostra claramente o papado. Diz aqui, amado, que essa segunda besta,
é o falso profeta. A primeira besta é a besta política, que é o Império Romano, que é a União Europeia, que é o Anticristo, e a segunda besta é o falso profeta, fazendo parte da trindade do mal. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra, os que nela habitem, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, nós temos aqui, que diz aqui, eu vi subir da terra outra besta, é chamado também o falso profeta da besta religiosa. Tinha 2 chifres. Chifre na Bíblia significa reis. Quando você vai ali para Apocalipse 17:10, diz assim, os 10 chifres que viste são 10 reis que não receberam um reino. Então, chifre simboliza rei ou reino. A minha pergunta é, o Papa tem esses 2 chifres? Tem 2 reinos no mundo? A resposta é sim. E quais são os 2 chifres que ele tem, os 2 reinados que ele tem? Primeiro, ele é chefe de Estado. O Vaticano, dentro da Itália, ele é um país. O Vaticano é do tamanho de um bairro, mas ele é um país. E o Papa, ele é o presidente do Vaticano. E quando ele vai a qualquer país, outro país, ele é recebido como chefe de Estado, com um tapete vermelho, porque ele é considerado chefe de um país chamado Vaticano. Qual é o segundo chifre dele, o segundo reinado dele? Ele é chefe espiritual, líder espiritual da Igreja Católica no mundo inteiro. Ou seja, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo, especialmente no lado ocidental, o Papa é o chefe de toda a Igreja Católica. Está aí os 2 chifres. E diz assim, semelhante a um cordeiro, ou seja, ele é parecido com um cordeiro. Quem é o cordeiro na Bíblia, no Apocalipse? A Bíblia diz que é Jesus. Ou seja, ele é parecido com Jesus. Mas, o que diz? E falava como o dragão. Quem é o dragão? É Satanás, é o diabo. E o que a Bíblia fala sobre Satanás? Satanás é o pai da mentira. Em poucas palavras, ele parece com Jesus, ele quer ser igual a Jesus, mas o que ele fala é mentira, o que ele fala é falsidade, o que ele fala provém do diabo, do engano. Ele engana, né? E diz que aqui, amado, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ou seja, do Império Romano, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Diz o verso 14, engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Na trindade do mal, observe, amado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Filho glorifica o Pai. O Espírito Santo glorifica o Filho. Na trindade do mal, a mesma coisa. O Império Romano, a besta, glorifica o diabo. Veja, por exemplo, a União Europeia. Ela faz abertamente festas a Satanás. Nas Olimpíadas em Paris, vocês viram aquela abertura da Olimpíada, era uma verdadeira manifestação de adoração a Satanás. Isso é a União Europeia. Isso aí realmente é visivelmente uma coisa diabólica, né? E o papado, o Papa, ele promove o Império Romano. Ele quer trazer o anticristo, ele promove a expansão do reino do Império Romano. Quando o Papa diz assim, tudo pela Santa Madre Católica Igreja Apostólica Romana, ele está simplesmente dizendo tudo pelo Império Romano, tudo pela União Europeia,
tudo pelo anticristo que vai dominar a União Europeia, né? E ele, pelos bastidores, trabalha para que a União Europeia domine o mundo. O objetivo do papado é trazer de volta a Idade Média, que o mundo novamente mergulhe na Idade Média. Na época da Idade Média, chamada Idade das Trevas, 13 séculos, a Igreja Católica dominou o mundo. Ela dominava os reis, e os reis sustentavam os papas, sustentavam os sacerdotes, eles viviam regaladamente, e os reis, dominavam os reis, que seriam hoje os presidentes. E também, amado, havia os senhores feudais, que eram donos de terras, os homens ricos daquela época, né? Senhores feudais, que seriam hoje os megas empresários, donos de indústria farmacêutica, indústria de comunicação, né? Etc., que sustentavam esse Estado, sustentavam esses monarcas. E, por último, os vassalos, que era o povão sem propriedade, sem direitos, sem liberdade, e pagando pesados impostos e trabalhando como escravo. Esses eram os vassalos. É esse tipo de mundo que a Igreja Católica quer trazer de novo, porque é assim que ela vive regaladamente, escravizando os homens, como ele escravizou na época da Idade Média. Deus deu para nós, na história da humanidade, 13 séculos para mostrar o que é o catolicismo romano, um reinado de trevas. Por isso que esses 13 séculos é chamado Idade das Trevas, Idade Média, a Idade das Trevas. Só que Deus, amado, ele não permitirá que seja do jeito deles. Porque, veja bem, aí o detalhe, as pernas eram de ferro, eles dominaram totalmente na Idade Média. Era o ferro dominando totalmente. Aí, nos pés, você não vê os pés totalmente de ferro, mas vê os ferros e o barro junto. Aí a pergunta do irmão, né? Sim, irmãos, são inocentes, precisam conhecer a verdade. A questão é, as pessoas, quando ouvem a verdade, amam a verdade para serem salvas? Essa é a questão, né? São inocentes, mas o fato de ser inocente não significa que a pessoa vai ser amenizada ou vai ser salva por causa da sua inocência. Não. Veja, amado, uma criança, quando ela é batizada na Igreja Católica, aí que começa a escravidão. O que a Bíblia ensina? Que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A liberdade de consciência e de escolha. Liberdade de consciência. É aí que o catolicismo escraviza a consciência das pessoas. Uma criança, ela não tem consciência. Ela não tem liberdade para escolher se ela quer ou não ser batizada. Então, toda igreja ou toda religião que batiza a criança, ela escraviza a consciência daquela criança a uma religião. E a pessoa diz assim quando ela cresce, eu nasci nessa, eu vou morrer nessa. É a mesma coisa que dizer, eu nasci escravo e vou morrer escravo. Isso não muda nada. Deus ensina para nós a liberdade de consciência. A Bíblia mostra claramente que só pode ser batizado quem é salvo. Uma criança, nós não precisamos, amado, nos preocupar com a salvação das criancinhas que morrem na infância. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Ele já providenciou a salvação das crianças que morrem na infância. Pode ficar tranquilo sobre isso. Agora, a pessoa, ela cresce e que ela peca e ela tem liberdade de escolha, não quer dizer que a criança não é pecadora. Todas as crianças são pecadoras.
mas pelo fato de ela não ter consciência de pecado, Jesus cobriu com seu sangue na cruz e salvou as criancinhas, né, que morrem na infância. Ele escolheu para a salvação as crianças que morrem na infância. Então, o que é importante é entender que o batismo, ele escraviza a consciência da pessoa a uma religião. A pessoa já nasce escravizada com a sua consciência a uma religião. E a religião, amado, ela não salva. As obras não salvam. Quem salva é Cristo. É o sangue de Jesus derramado na cruz, que morreu em nosso lugar para a nossa salvação. Então, o batismo não salva, batismo infantil não salva, igreja não salva. Quem salva é somente o Filho de Deus. É a gente crer em Jesus para a nossa salvação. E ele nos deu o seu evangelho com as doutrinas para nós discernirmos a verdade. E nos deu as profecias para nós conhecermos o tempo em que nós estamos vivendo, né? Então, o Papa é o falso profeta, né? Agora, amado, eu sei que o horário está bem avançado, mas vamos lá. Vamos falar um pouco de Israel. E aí vamos terminar com Gog e Magog, né? Veja o que diz a palavra de Deus sobre Israel. Primeiramente, o texto de Jeremias, capítulo 31, versos 35 e 36. Eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. E na Bíblia, a Bíblia tem a resposta. Eu contei lá na Igreja Batista Tabernáculo, eu tive um professor chamado Exaltino Gomes Coelho, da Convenção Batista, lá em Manaus. Ele já partiu para a glória, era um excelente professor, mas ele não acreditava que Israel era o povo de Deus. Ele diz que o povo de Deus é a igreja, né? E eu pedi para ele interpretar 2 textos da Bíblia para mim. E o que ele interpretava desse texto? E ele disse para mim, simplesmente, que ele não era dono da verdade e que ele não sabia interpretar esses textos para mim. É uma coisa que eu fiquei assim, nas nuvens, porque a gente precisa compreender quem é Israel, né? Veja o capítulo 31, versículo 35 e 36. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz para mim as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se desviarem ou se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Deus está dizendo claramente aqui, amados, que a nação de Israel, ele disse assim, olha, se o sol deixar de brilhar, se a lua deixar de brilhar, se as estrelas deixar de dar sua luz, deixará a nação de Israel de ser a minha nação para sempre. Então, o sol continua brilhando, a lua e as estrelas continuam brilhando, e a nação de Israel continua sendo a nação de Deus, né? Para ele não dizer que eu só estava citando o Antigo Testamento, que isso é uma coisa do Antigo Testamento, veja mais 2 versículos, é o capítulo de Atos, capítulo 15, verso 14 ao versículo 18. Aqui em Atos 15, amados, nós temos uma palavra do Tiago, né? Ele diz assim, Simão, se referindo a Simão Pedro, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Significa a igreja. Tomar um povo para o seu nome significa nós, a igreja. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, de tomar um povo para o seu nome, que é a igreja,
Voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Então, amados, aqui claramente é uma referência a Israel, que Deus não abandonou Israel, né? Agora, mais um texto. Esse texto é bem claro. É o capítulo 10, verso 32 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, 32. Veja que Deus, ele olha para o mundo, ele vê três coisas. Ele vê a nação de Israel, ele vê as nações que não são judeus, ele vê a igreja. Diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Os judeus aqui é Israel. Os gregos são os que não são judeus, as nações. E a igreja de Deus somos nós. Somos nós. Então, os judeus continuam sendo o povo de Deus, né? Eu coloquei aqui, amado, o capítulo de 1 Reis 10 e 9, que a rainha de Sabá, inspirada pelo Espírito Santo, ela diz que Deus, o Senhor, ele ama Israel para sempre, né? Veja o capítulo 10 de 1 Reis, versículo 9. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu o rei para fazer justiça e juízo. E quando você vai para o livro de Jeremias, capítulo 12, versículo 7, Deus chama Israel amada da minha alma, a nação amada da minha alma. O amor que Deus tem por Israel não muda e chama ele de nação amada por ele, amada da minha alma. Capítulo 12 do Jeremias, verso 7. Ele deve ter falado com muita tristeza quando ele falou essas palavras. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos. Mas ele prometeu trazer Israel de volta. Rapidamente, amado. A Bíblia diz que Israel, ele é salvo pelo Senhor com salvação eterna. Isaías 45, 17. E que ele não será confundido por toda a eternidade. Nação amada do Senhor. E tocar em Israel é tocar na menina dos olhos de Deus. Zacarias 2, 8. O Hitler tocou em Israel, e por isso ele perdeu a guerra. E Israel não era nação. E quando Deus derrotou o Hitler, Deus fez nascer a nação de Israel, no dia 14 de maio de 1949. Israel, amado, tem 76 anos de idade. Já é a quarta nação mais poderosa do mundo. O Brasil tem mais de 500 anos de existência, mas não chega nem aos pés de Israel em tecnologia, modernidade, tudo. Israel já tem satélite lançado no espaço, de tecnologia de primeiro mundo. E vocês estão vendo aí na mídia Israel, a inteligência de Israel na guerra. É uma coisa impressionante o que Israel é hoje, né? Então, tocar em Israel é tocar na menina dos olhos de Deus, pois aquele que toca em vós, toca na menina do meu olho, do seu. Vamos agora para Gog, amado, para nós terminarmos, né? E antes disso, a igreja diz que, aliás, a Bíblia mostra, no Salmo 122, 6 e 9, orai pela paz de Jerusalém. E no Isaías 62, 6 e 7, Deus diz que ele pôs guardas, que dia e noite orarão por Jerusalém, até que Jerusalém seja estabelecida como glória na terra,
do Senhor. O apóstolo Paulo disse no capítulo Romanos 10:1, irmãos, a minha oração por Israel é para a sua salvação. Os judeus precisam de Jesus para a sua salvação. Apesar de ser uma nação rebelde a Deus, que não conhece a Deus, não conhece Jesus, o Messias de Israel, mas é a nação de Deus. Deus está com ela, Deus não vai abandonar Israel. E Gênesis 12:3 diz, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Vamos agora para Gog. Né? Gog é a Rússia. Nós encontramos Gog, amado, no Gênesis 10:1 e 2. Aqui, Gog, ele é descendente de Jafé. É muito importante saber isso. Por que a União Europeia tem que dominar o mundo? Porque, amado, eles são jafetitas, né? Eles são jafetitas. O que é isso, pastor? Vamos ver aqui o Gênesis 10, versículo 1 e 2. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. E os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, e Meseque e Tiras. Esse Tiras é Gog. Tiras depois se tornou Escitas. E depois se tornou Gog. E quando você vai para o capítulo 38 de Ezequiel 39, você vai encontrar lá, filho do homem, volta a tua face contra Gog, chefe de Rosh, Meseque e Tubal. Rosh, de onde vem a palavra russo, e Rússia, né, na versão atualizada, que está de acordo com o hebraico, com a Septuaginta, a mais antiga tradução do mundo da Bíblia. Ela é da época dos Ptolomeus, né? É a tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta. Traduz lá Rosh, de onde vem a palavra Rússia, né? E esse Rosh, ou Rússia, Gog, é o mesmo Tiras, aqui mencionado no versículo 2. Javã é a antiga Jônia, que é a atual Grécia. Gomer é de onde vem a palavra Germânia, ou Alemanha, Gomer, né? E Magog é uma expressão que é terra de Magog, aonde está a Rússia. E por aí, a palavra Togarma é a Turquia atual, a sede do islamismo, né, a sede do catolicismo ortodoxo grego, Togarma, né? Agora, para o capítulo 9, versículo 24. Diz assim, e despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, sejam seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Amados, a maldição de Noé dividiu o mundo em 3 tipos de mundo que até hoje é falado. Povos em desenvolvimento, povos desenvolvidos, povos em desenvolvimento e povos subdesenvolvidos, povos de primeiro mundo, de segundo mundo e de terceiro mundo. Então, quando Noé amaldiçoou Canaã, e ele falou semitas são os judeus, os árabes, e os jafetitas são os russos, os ingleses da Inglaterra, os americanos, alemães, franceses, né? Eles são jafetitas. Conforme a maldição e bênção de Noé, ele deu aos jafetitas o poder da conquista e do conhecimento, ou da tecnologia. Mas
quando ele diz assim, alargue Deus a tenda de Jafé, ou seja, ele é o conquistador, mas habite Jafé nas tendas de Sem. Ele colocou os jafetitas sempre na dependência dos semitas. E, por exemplo, os europeus, eles são jafetitas. E em que os europeus dependem dos semitas, ou do Oriente Médio, que são os persas, são os árabes, são os judeus. O petróleo. Então, a gente vê, por isso que eles passam pano, eles procuram ficar do lado dos palestinos e contra Israel, por causa do petróleo. Eles não querem desagradar essas pessoas que fornecem o petróleo para eles. Aí se cumpre literalmente essa interdependência do europeu do Oriente Médio, com relação ao Oriente Médio. Mas eles são os conquistadores. Olha, os portugueses são jafetitas, teve o Império Português, né? Os britânicos são jafetitas, a Inglaterra teve o Império Britânico, todos eles acabaram, mas eles foram os conquistadores. Aí tem agora os americanos, são jafetitas, né? Teve o Império Francês, aí teve o americano, agora atual. Os americanos são jafetitas, são jafetitas. Então, aos jafetitas é dado o poder da conquista. Então, quem vai dominar o mundo é a União Europeia. E a União Europeia, mas todos esses países da União Europeia são jafetitas, né? É por isso que eles vão dominar o mundo, porque a eles, para cumprir a maldição e a bênção que Deus deu a Noé, né? O Noé abençoou o Jafé e o Sem, é por isso que eles têm que dominar o mundo, né? Por causa dessa bênção e maldição que ele colocou sobre o mundo inteiro. Então, para concluir, amado, os muçulmanos, alguém ficou até espantado, chocado, quando eu disse que os muçulmanos, a religião muçulmana islâmica, foi criado pela Igreja Católica, no século VII, né? Um ex-padre que se converteu do catolicismo, ele era jesuíta, chamado Alberto Rivera. Depois que ele se converteu, ele se tornou anabatista, e ele foi assassinado, envenenado pelos católicos, porque ele contava essas histórias, né? Ele disse que foi a Igreja Católica que criou a religião muçulmana, com o objetivo de tomar Jerusalém, para fazer Jerusalém a sede do papado. Só que não deu certo. Maomé, né, com a Khadija, que era católica, ele casou com ela, e ela, orientada pela Igreja Católica, orientou Maomé a criar o islamismo. E aí surgiu a religião islâmica. Os árabes, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. E desses deuses que eles adoravam, tinha o Alá, chamado o Deus da Lua. Por isso que você vê na bandeira muçulmana uma lua crescente. Toda bandeira de países muçulmanos tem uma lua crescente, né? É uma menção ao Alá, o Deus da Lua. E esse refrão só existe um Deus, Alá, e Maomé é o seu profeta, né? Rivalizando com os antigos profetas de Deus do Antigo Testamento. E eles criaram um livro chamado Alcorão, que tem 15 livros, que é uma mistura de cerca de 15 livros da nossa Bíblia, inclusive o Novo Testamento. E do Novo Testamento, eles afirmam que quem morreu na cruz não foi Jesus, foi Judas Iscariote, né? Deus diz lá que o Alá fez com que o Judas Iscariote fosse no lugar de Jesus e morrer lá na cruz. E que Jesus foi levado, o Jesus dele foi levado vivo para o céu e ele está lá junto com o Alá. E que um dia ele vai voltar para dizer que tudo que ensinaram dele era mentira. Então, vocês ainda vão ouvir isso. Quando você ouvir um muçulmano ou uma muçulmana dizer assim,
Eu amo Jesus. Como é que um muçulmano diz que ama Jesus? Mas não é o Jesus que nós cremos. Eles têm, numa tradição deles, 3 personagens. Mahdi, o Jesus Cristo e o Dajjal. O Mahdi é um guerreiro que vem para conquistar o mundo e estabelecer o islamismo no mundo inteiro. Esse guerreiro parece o anticristo, é todinho um anticristo, né? Tanto é que John MacArthur, num sermão dele, disse assim, o anticristo pode ser islamita. O segundo é o Dajjal, aliás, é Jesus Cristo, né? Que é o Jesus Cristo muçulmano, que nunca morreu na cruz, e eles chamam o Papa de Jesus Cristo. O Yasser Arafat chamou João Paulo II de nosso Jesus Cristo. E quem é que vai dominar, amado, junto com o anticristo? É o Papa, né? Se vier se, por exemplo, o anticristo vier do islamismo e o Papa ajudar ele, para os árabes está tudo bom, né? O Papa Francisco, quando ele foi para o Oriente Médio, que lugar ele foi visitar? Ele não foi visitar Israel. Ele foi para o Irã, estava lá no meio dos ayatolá do Irã, porque eles são farinha do mesmo saco. E outra coisa, amado, o papado, ele é comunista até os ossos. O ex-padre Aníbal escreveu um livro que os padres estão fazendo, ensinando o comunismo nas universidades. De onde vem tanto comunismo no mundo, na América Latina, no mundo inteiro? Vem do catolicismo romano. Qual é a religião de Vladimir Putin? É católica, ortodoxa, grega. E ele é comunista, ateu, mas ele tem uma religião. Ah, mas você pode dizer, mas essas pessoas não são criminosas, não pode ter religião. Qual é a religião, amado, dos mafiosos? Para quem já assistiu O Poderoso Chefão, o Dom Corleone, qual era a religião dele? Era católica. Batizava seus filhos na igreja católica, realizava casamento na igreja católica. A religião desses criminosos é católica romana. Católica romana. E, em poucas palavras, você observa que quando é implantado o comunismo numa nação, o islamismo vem logo depois. Veja o nosso Brasil. Nosso Brasil já caiu nas garras de uma ditadura comunista. E o nosso país está se enchendo de quê? De muçulmanos. Estão trazendo os muçulmanos para cá. Na Guerra Civil Espanhola, quando o povo espanhol queria se livrar da Igreja Católica, eles não queriam uma igreja oficial, eles queriam, como os Estados Unidos, um país sem igreja, mandando neles. O catolicismo inventou a chamada Guerra Civil Espanhola. E quem ajudou a matar seus próprios adeptos católicos? Os muçulmanos. Muçulmanos. Pode observar, onde vai o comunismo, o muçulmano vai atrás. O islamismo vai atrás. Porque são farinha do mesmo saco. E o comunismo, amado, ele trabalha junto com o crime organizado. Por isso, o crescimento espantoso do crime organizado, aonde é implantado o comunismo. Isso é fato histórico, isso acontece na Rússia, acontece em Cuba, acontece na China, em todos os países onde o comunismo domina. Então, é por isso que nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. E a Bíblia, Deus mostrou para nós tudo isso. E veja, amado, que o contexto que a Bíblia fala de Gog e Magog é depois do milênio. O que significa isso? Que no tempo da grande tribulação, a mentalidade dos ímpios estará uma mentalidade comunista islâmica. Estou falando aqui da mentalidade dos ímpios, dos líderes do mundo. Mentalidade comunista islâmica. Quando Jesus voltar, dominar o mundo, inaugurar um milênio, Satanás preso,
aí é necessário Satanás ser solto. Quando Satanás for solto, ele vai reunir o resto dos ímpios que restarem do milênio, ainda com essa mentalidade do comunismo e do islamismo. Por isso que a palavra no plural, as nações. Essas nações, né, que estão aí, elas ficarão com a mentalidade de comunistas. E aí o diabo vai enganar elas novamente para a última batalha e vão ser mortos, destruídos pelo próprio Deus, para depois serem ressuscitados na segunda ressurreição, que Deus chama de segunda morte, e serem julgadas no grande trono branco, e ali serem condenadas ao lago do fogo, né? Então, a minha pergunta a cada um de vocês, diante do que eu mostrei aqui para vocês, aonde a Bíblia está mostrando para nós o que realmente está acontecendo no mundo hoje. E não é só isso, irmão. A Bíblia fala do reis do Oriente, o reis do Leste, apontando para o Oriente e o Leste, onde nós enxergamos a China, Coreia do Norte, Japão, Índia, né? São chamados os reis do Oriente, que eles vão se unir com a União Europeia para a última batalha do Armagedon, para tentar destruir a nação de Israel. E é onde Jesus vai voltar no final da grande tribulação e destruir todos eles e inaugurar o milênio, salvar Israel e inaugurar o milênio de Cristo. Vamos ao final. Eu espero. Aí nós temos, amado, os BRICS. O que é os BRICS? É uma confederação de nações para cumprir Ezequiel 38, 39. E o que são os BRICS, amado? Olha lá. A Rússia, a China, a Índia, a África do Sul e o Brasil. E aí eles estão querendo colocar o Irã, vão acrescentar o Irã, a Coreia do Norte. Todos eles são países ditatoriais. Todos eles são países comunistas. Todos eles são países socialistas e islâmicos. E veja de que lado o governo colocou o nosso país. Colocou do lado errado. E sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que todos aqueles países que se unirem contra Israel serão destruídos por Deus. Eles não conseguirão nada contra o povo de Deus. E outra coisa, amado, serão amaldiçoados por Deus. Deus disse, aqueles que amaldiçoam Israel serão amaldiçoados por Deus. Só Deus para nos livrar disso. E aí a nossa necessidade de orarmos. Vamos ver agora a parte final. A igreja verdadeira deve permanecer firme na verdade, deve resistir, deve orar. A igreja deve conhecer essas coisas, crer nela e colocá-las em prática. O maior poder, amado, nós, como igreja, é a oração e a resistência, né? Através da oração, Deus levanta uma geração que conhece a Deus e ora e mantém o equilíbrio na nossa nação. O que vai acontecer daqui para frente, pastor? Você me pergunta. Divisão. Divisão. Nos Estados Unidos, por exemplo, se a Kamala Harris, Harris, né? Não sei, Harris ganhar, é possível os Estados Unidos rachar. O Texas já falou em sair dos Estados Unidos, né? Ele mesmo se formar um país. E se o Texas sair da Federação dos Estados Unidos, sozinho ele se torna o país mais rico do mundo, o 10º país mais rico do mundo. Se no Brasil houver uma divisão, né, dos conservadores, dos que querem a liberdade, porque é isso o barro. E quem é que vai incentivar essa liberdade? Israel. Israel lutando ali contra o Hamas, contra o Hezbollah,
As pessoas de bem vão ver, olha, a única maneira de resistir o mal é lutar pela liberdade, pela nossa liberdade. E se separar de quem não quer liberdade. E São Paulo seria o Brasil, por exemplo, amado, São Paulo não precisa do Brasil. O Brasil precisa de São Paulo. São Paulo é um estado autossustentável, assim como o Texas. Se São Paulo se separasse do Brasil, ele se autossustentaria sozinho, ele não precisa do Brasil, né? Da união toda do Brasil para sustentar ele. É isso que vai acontecer, divisão no mundo inteiro. Então, Israel é o símbolo, o barro nos dedos da estátua, que não tem nas pernas é só o ferro, mas nos pés tem o barro, que é a resistência heróica, e Israel vai influenciar uma resistência heróica no mundo inteiro. E nós devemos orar, Senhor, destrói o conselho de Satanás e suas hostes no Supremo Tribunal Federal do nosso país, no governo contrário a ti. Senhor, destrói o conselho do diabo através de autoridades não instituídas contra os teus eleitos e tuas igrejas aqui no Brasil. Senhor, abençoa as autoridades verdadeiramente instituídas por ti, para o bem dos teus escolhidos em nosso país e em todos os países do mundo. Destrói, Senhor, pelo teu poder, pelo teu sangue, o conselho de Satanás e suas hostes. Porque nossa luta, irmão, não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes das trevas nesse mundo tenebroso, contra as potestades desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. Então, irmãos, é isso. Obrigado pela sua paciência e atenção. Se tiver pergunta, estamos aqui para responder o que os irmãos tiverem de dúvidas. Catiele, Deus abençoe. Muito bom, pastor. Muito esclarecedora essa aula. Vai nos ajudar muito a gente continuar estudando e entendendo. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, a gente teve a oportunidade de participar aqui e agora online. Essa aula ela vai ficar gravada e a gente vai passando para outras pessoas, se inteirando, né, mais e mais sobre esses assuntos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o pastor, aproveita. Não me arrisco a perguntar, porém, achei insuficiente o estudo, porque é muito conhecimento, então faltou ensinar mais, eu tenho certeza disso. Muito obrigada, aprendi bastante e é bastante assustador também. Verdade. Olha, eu vou ser sincero para os irmãos. A gente estuda isso há muitos anos. E quando aconteceu a pandemia, eu coloquei um propósito de parar com isso. Aí Deus trouxe a pandemia. Eu passei 2 dias doente, com febre, aquela febre emocional. Orei muito a Deus. Deus tocou novamente no meu coração para continuar, para reunir a igreja em casa, não no templo, para continuar servindo Ele. Nós nos reunimos em casa, aglomerados, sem máscara. Nenhum da minha igreja, ou da nossa igreja, Belo Jardim, morreu dessa doença. Ninguém morreu dessa doença. As ofertas da igreja nunca caíram, as ofertas missionárias para os missionários nunca caíram. E Deus mostrou realmente que Ele é Deus, e Ele cuida de nós. Olha, no cativeiro babilônico, Ele cuidou do Jeremias. Ele cuidou do Jeremias quando o general babilônico chegou ali e olharam, quem é esse aí? Esse é o profeta Jeremias. Deus já tinha mostrado através de um sonho para o Nabucodonosor,
diz, olha, não toque num homem chamado Jeremias. Ele disse, deixa ele à vontade. Ele preservou a vida do Ebed-Meleque, o eunuco que ajudou Jeremias, preservou a vida do Baruque, né? Ele toma conta dos seus eleitos, irmão, dos seus fiéis, no meio de tudo isso, né? E olha, queridos irmãos, não deixe que o ódio domine o coração de vocês, porque o comunismo é uma ideologia de ódio. E o ódio é uma coisa terrível, de promover divisão, de um ser contra o outro, ser contra negro, ser contra homossexual, ser contra as autoridades, ser contra um contra os outros. Aí esse negócio de bolsonarista, lulista, isso não existia. Né? Cada um votava no seu candidato conforme a sua consciência. Eu nunca, irmão, preguei isso na minha igreja, de dizer, olha, você tem que votar em fulano. Nunca preguei isso na minha igreja. Cada um vote conforme a sua consciência. Entende? Porque nosso mundo, irmão, nosso reino a quem pertencemos, não é aqui nesse mundo. O reino a quem pertencemos é um reino celestial, o reino de Cristo. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Olha, obrigado, viu? Vamos encerrar, então, com a palavra de oração. Posso pedir para o Daniel orar, né, Daniel? Ora para nós, encerrando essa aula de hoje. Eu agradeço mais uma vez o pastor Edilson. E o senhor está convidado a participar outras vezes aqui da nossa aula, né, Daniel? Com certeza. Se o senhor quiser estar com a gente aqui toda sexta, a gente está sempre estudando aqui online. Porque contextualizou os nossos estudos e trouxe bastante luz para o nosso entendimento. Foi muito bom. Aí você ora, então, pela vida do pastor Edilson, pela vida do pastor Gilberto, que ele está hospedado na casa do pastor Gilberto, né? Pela família deles e por todo mundo que participou hoje da aula e para aqueles que ainda vão ver essa aula, se Deus quiser, muitas pessoas vão ver, vão ser esclarecidas. Tá? O irmão Fábio levantou a mão, quer fazer algum comentário antes, irmão? Bom, obrigado, irmão. Pela aula que o pastor passou para a gente, né, só comprova que Deus ele vai fazer com que as coisas, de acordo com as escrituras que ele nos deixou, seja cumprida. Da mesma forma que o pastor comentou a respeito da preservação, né, de alguns irmãos dentro ou no período da pandemia, também Deus levou também alguns. E os que levou porque chegou a hora. Não, né, eu digo como, por exemplo, a minha mãe. Deus usou a minha mãe como um canal da entrada da pregação na minha família. Né? Eu fui salvo pela pregação do Evangelho, uma vez que ela me levou para a igreja. E, por último, foi meu pai. E quando ela faleceu porque chegou o dia dela falecer. Né? Então, faleceu por causa das complicações do Covid, mas creio também que Deus preserva aqueles que Ele quer preservar para que seja cumprida a palavra dEle. A mesma coisa a questão dos fatos e acontecimentos, questão de política, questão dessas coisas todas que têm acontecido, a perversidade humana, a violência, a corrupção, tudo isso também é para que realmente se cumpra as Escrituras.
como o pastor citou, Mateus 24, se a gente for analisar Mateus 24, essas coisas têm que acontecer, têm que aparecer. Ele vai fazer com que haja mais violência, mais criminalidade, mais corrupção, maus políticos, justamente para que a palavra dele seja cumprida. E também a gente vê aí as questões também ambientais, né? Da mesma forma que aconteceu aí no Brasil, questão aí das queimadas, agora há pouco tempo aqui em Portugal a mesma coisa, né? E na Europa, nos Estados Unidos a mesma situação, né? Mas muito obrigado, era só essa observação que eu gostaria de fazer. Muito bom. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Vamos orar, então. Pai querido, Pai amado, nós estamos na Tua presença, Pai, aqui, Senhor, nessa aula, através desse aplicativo, Pai. Pessoas, ó Pai, de todo lugar, Senhor, de todo espaço, Senhor, aqui, Senhor. Estamos aqui reunidos, Senhor, para entender cada vez mais, Senhor, a Tua palavra e poder praticar ela em nossas vidas, Senhor. Nós damos graças a Ti, Senhor, damos graças à vida do pastor, o Pai, Deus que esteve aqui, Senhor, esse momento aqui, trazendo esse conhecimento da Tua palavra, Senhor, para nossas vidas, o Pai, que possamos, Senhor, guardá-las em nossos corações e praticar, Senhor, e poder compartilhar, Senhor, aquilo que temos aprendido aqui com outras pessoas, ó Pai, pois sabemos que estamos no fim, Senhor, está chegando o fim deste mundo, ó Pai, os últimos tempos, ó Pai, e precisamos, Senhor, alertar principalmente aqueles que ainda não conhecem, Senhor, sobre esse tempo, não conhecem sobre Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor, a estar, Senhor, levando, Senhor, o Teu Evangelho cada vez mais, Senhor, as pessoas, ó Pai, que precisam conhecer a Ti, Senhor. Pai querido, nós somos gratos, Senhor, pela vida da Sônia, Senhor, pela vida do irmão Fábio, da irmã Lídia, da Catiele, Senhor, do Vitor, Pai, do pastor Gilberto, que também está aí, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, que nos ajude, Senhor, cada vez mais estar aprendendo, Senhor, da Tua palavra, tendo conhecimento, tendo sabedoria e também compartilhando, Senhor, aquilo que temos aprendido da Tua palavra às outras pessoas, Senhor. Nos dê força, ó Pai, nos dê saúde, Senhor, nos dê, Senhor, cada vez mais sabedoria, Senhor, para que possamos ser usados, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor, obrigado, Senhor, por essa aula, Pai, possamos estar firmes, Senhor, cada vez na Tua palavra, Senhor, e podendo, Senhor, levar o Teu Evangelho, Senhor, a todas as pessoas que precisam conhecer, Senhor. É que eu te peço, te agradeço, Senhor, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, um abraço a todos. Bom final de semana. Bom, um abraço a vocês. Deus